Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, professora. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Um bom dia para você também aí que tem nos acompanhado, tem estudado a palavra do Senhor junto com a gente. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. E hoje nós temos uma aluna nova aqui, uma nova missionária, e ela vai apresentar para vocês. Bom, eu me chamo Luana Jamile e sou lá do interiorzinho de Petrolina. Amém. Mais uma missionária para o reino do Senhor e levar a mensagem para tantas pessoas que necessitam, né? E você também pode ser um missionário, compartilhando também esse vídeo. E se você tem desejo de participar dessa família levando a mensagem, se inscreva e venha fazer parte dessa família conosco. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma oração. Isso mesmo, nós convidamos você a fazer parte dessa oração com a gente. Senhor Deus, amado Pai, quão bom e maravilhoso é estarmos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome. Que o Senhor esteja conosco nesse dia, venha estar derramando o Teu Santo Espírito sobre cada pessoa aqui, sobre o pessoal de casa, Senhor. Venha estar conosco e que o Senhor possa estar enchendo cada uma dessas pessoas, Senhor, para que elas possam sentir o desejo de Te buscar e de Te servir. Que elas possam sentir o desejo, Senhor, de vir para cá para estudar mais sobre a Tua Palavra e levar outras pessoas a mensagem. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E Luana, nós servimos a um Deus que Ele é tudo. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso irmão, mas também Ele é um amigo. Um amigo que está em todo momento que você necessitar, esse amigo se manifesta. E nós vamos louvar o Senhor com esse pensamento que nós temos um grande amigo, com o hino de número 333. Ó, que amigo em Cristo temos. Amém, que bom é louvar o Senhor, né? Sempre nos enche o coração. O louvor tem esse poder de encher o nosso coração. Mas agora nós vamos fazer o quê, Luana? Vamos para o nosso versinho da semana. Isso mesmo. E o nosso verso está lá em João 14, 13 e 15. Então, no 3, nós vamos começar a recitá-lo, tá bom? 1, 2, 3. João 14, 13 ao 15. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. João 14, do 13 ao 15. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, do 13 ao 15. Amém. E que a nossa vontade possa estar ligada no Senhor, para que tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele possa fazer. E agora nós vamos estudar a palavra do Senhor, nosso ano bíblico, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e tenha um bom dia. Amém. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia para a igreja querida, bom dia para os meus irmãos que estão em casa. Você que está aí sentado, que está pensando assim, como vai ser esse dia? O que é que nós vamos passar no dia de hoje? Quero dizer para você, pela graça e poder de Jesus, que Deus tem um plano, uma agenda pronta para a sua vida, para a sua história, para a sua casa, para a sua família. O Senhor Deus tem urgência ao terminar a história desse mundo, ao enviar milhares de anjos para acompanhar os filhos dele que vão herdar a salvação. Pensando que quando o Senhor Deus comenta quem são os anjos, Ele diz que os anjos são ministros de Deus, enviados à terra a favor e a serviço
de quem vai herdar a salvação. Imagine ter alguém assim, deste nível, a nosso serviço. Você já teve alguma pessoa a seu serviço que trabalha para você, a seu favor, pois estes anjos fazem esse trabalho. Confia ao Senhor hoje os teus pensamentos e as tuas obras, e o Senhor Deus vai estabelecer aquelas que, pela graça e poder de Deus, estão dentro da agenda que Ele planejou. O mais correto seria pedirmos a Deus: Senhor, em nome de Jesus, faça a minha agenda ser a sua. Nessa madrugada nós estudamos alguns textos especiais. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmo 98, por favor, em nome de Jesus. Abriu? Sua Bíblia, Salmo 98. Salmo 98, nós temos aqui uma participação, um pedaço do que tem no Salmo 100. Você pode observar que é um cântico de louvor. Na verdade, os salmos todos eram cantados. Todos os salmos eram cânticos diante do universo, diante de Deus, que eles, infelizmente, se perdeu toda essa quantidade de música. O material musicado foi perdido, não existe mais onde se encontra. Anteontem eu estava estudando algumas coisas e encontrei uma mulher que ela canta 2 notas ao mesmo tempo. Ela tem uma capacidade polifônica. Ela canta várias notas dentro da mesma melodia ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto isso. E eu fiquei impressionada. E ela ensina esse tipo de posicionamento. Eu sempre tinha pensado que os anjos devem cantar outras notas musicais que nós não conhecemos e que eles têm capacidades vocais que nós não temos ideia do que é e como se faz, porque nossas capacidades, elas não só diminuíram, como regrediram, como elas também não foram desenvolvidas da maneira como deveriam. Mas ela canta, ela consegue cantar 2 notas no mesmo momento. É uma coisa impressionante. Você tem ideia como é que eram os cânticos que os servos de Deus cantavam no passado? De que jeito que era a música diante de uma adoração a Deus? Salmo 98 é um pedaço disso, e o Salmo 99 foi exatamente o salmo que foi cantado na dedicação do Templo de Salomão. Você sabia disso? O salmo que foi cantado na dedicação do templo foi esse daqui. Começa no Salmo 98, passa o Salmo 99 todinho, e quando chega no Salmo 100, eu gostaria que inclusive a escola viesse aqui e pudesse então declamar esse salmo inteiro. Quando eles terminaram de fazer toda a dedicação do templo, este foi o salmo que o Senhor Deus trouxe diante do universo para a dedicação do seu templo. Lembrando que não foram seres humanos que escolheram simplesmente, não foram. Foi o Senhor Deus que o colocou, que no coração, na agenda dele, e então aquele salmo foi declamado. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor Deus disse que faria tudo que lhe apararia o coração, que traria a alegria ao coração dele naquela dedicação do templo. Ele disse: agora sim, eu tenho diante do universo toda a alegria deste momento. Por quê? Porque aqui se fez tudo o que eu pedi. Um negócio tremendo. Então eu imagino que esse cântico do Salmo 100, começando no Salmo 98, eu sei que vocês não vão do Salmo 98 em diante, só o Salmo 100, foi o que foi naquele dia cantado. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com o canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Amém, muito obrigada, muito obrigada. Agora imagine isso sendo cantado, não por 1, por 10, não por 500, mas por milhares de pessoas ao mesmo tempo, em frente ao templo, depois de toda a apresentação de Deus, porque Deus também se apresentou. Não foram só os seres humanos, houve a teofania de Deus. Deus foi e se apresentou diante de todo o povo, dizendo que então tinha aceito o que havia sido feito ali. E Deus mesmo fez uma promessa. Toda vez que Deus se apresenta, Ele emite uma promessa junto com sua apresentação pessoal.
Deus não consegue falar ou dizer alguma coisa para os seres humanos sem prometer bênçãos, porque isso é próprio dele. Ele faz assim. Não é bonito demais? Não é grandioso? Que o Senhor nos abençoe, nos encha o coração, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Mas nem sempre isso é real com relação às promessas humanas. Nós hoje estudamos uma parte que sempre me chamou muita atenção desde criança, de Atos capítulo 5, a promessa de alguém que não foi cumprida e a maneira de Deus de tratar estas coisas. O Senhor Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas, mas infelizmente os seres humanos esquecem de cumprir as suas. Antes, porém, de eu começar no assunto de Atos 5, eu quero perguntar a você. Você se lembra de algumas promessas que você já fez? Por favor, vamos tentar relembrar, você não precisa verbalizar, mas lembre-se, por favor, quais as promessas você já fez na vida. Vamos lá. Tenta lembrar. Muitas? Sim. As pessoas não passam a vida sem fazer promessas. Quem se casou fez uma promessa, sim ou não? Hã? Sim. Quem, na hora incrível, quando a gente está muito emocionado ou muito apertado por problemas, a gente faz promessas, não é verdade? Sim ou não? É comum os seres humanos agirem assim, que quando eles estão em situação muito, com emoções muito à flor da pele, né? Eles costumam dizer assim, eu prometo, eu juro, é verdade o que eu estou dizendo. Eu vou fazer desta forma, vai ser desta maneira, eu creio assim. E então, diante de Deus e diante de pessoas, nós prometemos coisas que às vezes não cumprimos. Sim ou não? Mas a minha pergunta agora ela vai ser diferente um pouquinho. Você já fez uma promessa e guardou até o fim? Sim ou não? Eu uma vez soube de uma história de um homem que havia amado muito uma mulher, muito, mas muito, imensamente. E como se provou o amor deste homem por essa mulher? Ela viveu uma boa vida com ele, uma vida linda, mas quando chegou numa certa época da vida, ela começou a apresentar indícios do Alzheimer. E vocês sabem que o Alzheimer, ele não permite que a pessoa se lembre ou se recorde das pessoas, de quem conviveu com ela, e passa a ter um comportamento terrível, agressivo, e muitas vezes, como é terrível o Alzheimer, muitas vezes as familiares acabam deixando esta pessoa. Maridos, esposas, pessoas, cônjuges acabam deixando com uma facilidade muito grande. Mas com este caso não foi assim. Ele, além de começar a escrever a história dela, ele lia a história para ela todos os dias. Ele ia onde ela estava, abraçava, beijava, por menos que ali fosse reconhecido. É um amor que independe das circunstâncias, né? Não é um amor circunstancial, é um amor princípio. Porque o amor princípio, ele permanece, ele fica independente das circunstâncias. Uma coisa linda, alguém que promete e vai até o fim, que continua, que diz que vai fazer e permanece, é uma coisa muito linda. E Deus, ele coloca o casamento nessa terra como um exemplo do casamento dele com sua igreja, da sua palavra dita e de sua palavra cumprida. É muito tremendo ouvir e entender estas coisas. Mas houve alguém no passado que passou por um momento muito único na igreja de Deus. Após a ascensão de Jesus, o Senhor Deus pede que eles esperam, não foi? Num certo local, naquele lugar já decidido antes da morte de Jesus, o Senhor Deus os encontra através do Espírito Santo e os unge, né? O local onde eles estavam tremeu a terra e eles foram cheios do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo neles fez com que eles lidassem e agissem completamente diferente com os queridos que estavam ao redor. O que eles faziam com as pessoas que estavam ao redor? O que me chama muito a atenção é que nada faltava a ninguém. Vocês perceberam isso? Sim. Qual é o principal detalhe, a principal característica de que o Espírito Santo tocou em alguém? As pessoas pensam que é falar em línguas, que é fazer demonstrações externas do que é e do que pensa e etc. de cristianismo ou de religiosidade. Não é. A maior demonstração de que temos o Espírito Santo é a liberalidade por parte dos crentes.
um coração pronto a repartir o que é e o que tem e o que pode ter em favor das pessoas. É isso que disse o nosso estudo de hoje de manhã. Isso me impressionou demais. O relato declara, olha só, Deus confirmou suas palavras e o mundo creu, não foi isso? Uma multidão creu. No entanto, olha o que diz, o relato declara, é o segundo parágrafo que eu estou lendo do capítulo 7 do livro Atos dos Apóstolos. Diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, e diz como as necessidades eram supridas. De que maneira? Olha, aqueles dentre os crentes que tinham dinheiro e bens, alegremente sacrificavam-nos para socorrer na emergência. Vendendo suas casas ou suas terras, eles levavam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que tinha. Por que se fazia isso? Por que a pessoa movida pelo Espírito Santo tinha esse tipo de comportamento emocional, esse comportamento social? Porque eles paravam para pensar que aquelas pessoas não eram mais amigos ou conhecidos, eram família. O Espírito Santo dá esse tipo de sentimento, o sentimento de que a outra pessoa não é um conhecido. A outra pessoa que entendeu a verdade do Evangelho, que conheceu igual você, que está dentro da ação do Evangelho, não é um conhecido, é alguém da sua família. É como filho nascido do seu ventre, nascido de você. Por isso que a pessoa não sente nenhuma dor ou incômodo de repartir com essa pessoa o que tem. Pelo contrário, diz que davam com alegria. Eu queria que você fizesse uma análise agora. Se você sente, primeiro, se você sente que as pessoas que convivem com você são sua família. Segundo, se você tem liberalidade suficiente para ofertar e não deixar faltar nada para ninguém. Essa liberalidade da parte dos crentes foi resultado do derramamento do Espírito Santo, né? Era o coração e a alma. O que é isso? Era o coração e a alma. Todos pensavam igual. Irmãos, eu vou insistir de novo, que eu já falei durante esse ano várias vezes sobre isso. Quando o Espírito Santo é derramado sobre um grupo, não existe no grupo alguém que pense diferente. No céu não vai existir um que vai pensar diferente. Ouça o que eu estou lhe dizendo. No céu não vai ter um que vai dizer assim, tudo bem, eu entendo vocês, mas eu penso dessa forma. Você acha que vai ter? Pensa, raciocina. No céu é um lugar comum entre todos, onde tudo que existe lá vem da única fonte que é o céu. Imagine alguém dizendo assim, isso aqui eu não gosto. Dá licença, mas entenda a minha individualidade, eu não quero isso. Consegue imaginar? Consegue imaginar alguma pessoa que pense diferente da outra? Desculpa, você tem seu pensamento, eu tenho o meu. Essas conversas, essas ações, essas atitudes são resultados de um mundo em pecado e decadência como o nosso. Quando o Espírito de Deus desce sobre um grupo, eles então pensam todos iguais. Eu sei que pode parecer muito difícil para você entender, caia de joelhos, peça ao Senhor e peça que em nome de Deus, Deus lhe converta para essa ação do Espírito de Deus. Para quem trabalha com a mente humana, como é o meu caso, fica um pouco difícil de entender isso, porque a gente trabalha com tantos seres humanos, mas eu creio e volto a dizer a você, que não existe como você estar envolvido numa comunidade onde tem alguns que dizem, eu não quero e acabou, dá licença que eu vou fazer de outra maneira. Por isso que o ponto central é aquele, e é ali que a gente busca orientação, é lá como é o que o Senhor quer que vivamos. Não é como eu quero, ou como fulano deseja, mas como o Senhor deseja que vivamos. Como o Senhor deseja que sintamos. Como o Senhor deseja que pensemos. Como o Senhor quer que observemos e tomemos decisões aqui. Isso é muito sério. Olha o que mais diz aqui, presta atenção. Um comum interesse os guiava. O êxito da missão a eles confiada, no êxito, da missão a eles confiada, a avareza não tinha lugar em sua vida. Aleluia! Fiquem felizes, meus irmãos, isso é grande. Ainda diz, seu amor aos irmãos e à causa que haviam abraçado era maior que o amor ao dinheiro e às posses. Suas obras testificavam que ele tinha a salvação dos homens em maior apreço do que as riquezas terrestres. Sim ou não? Era muito maior. Eles entendiam que não era ali. Assim como, olha que coisa interessante. Quem entendeu que Deus fez uma casa no céu, não entende que aqui tem um endereço seu na terra. Seu endereço está no céu. Aqui na terra é seu acampamento.
Aqui na terra você está só de passagem. Você mora ali porque é o álibi de Deus. Deus te colocou ali para ação em favor das pessoas ao seu redor que não têm o que você recebeu. A sua casa mesmo não é aqui. A única casa que Deus disse que era sua é aquela que Ele foi construir. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se você começa a pensar desse jeito, a sua casa acaba sendo casa de outras pessoas. Você não tem problema em recebê-las, porque ela é um acampamento onde você está por enquanto. Porque daqui uns dias você vai para a sua casa de verdade. Meus irmãos, e o Senhor Deus diz que quando o Espírito Santo cair sobre sua igreja, seremos assim como eram eles no princípio. Vocês sabiam que isso vai acontecer de novo antes do céu descer sobre a terra? Antes de sermos levados e transladados para o lar de eterna felicidade, teremos que viver assim? É isso que está sendo dito no capítulo de hoje. Que quando o Espírito Santo descer sobre o povo de Deus, eles viverão desta forma. Tudo que tem era tudo em comum. Você está pronto para isso? Ou ainda guarda alguma coisa, diz assim, ó, com licença, eu tenho minha individualidade. Eu não estou falando só da individualidade do seu coração, cada um guarda a sua. Você é um ser humano diferente de outra pessoa, na sua individualidade, não nas coisas que possui, não na opinião sobre a vida, sobre as coisas que Deus colocou como regra. Nós não temos direito de ter opinião sobre aquilo que Deus já deu a dele. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Ele não pede a participação humana quando ele diz, porque ele já sabe, ele compreende. É como Rebeca quando pergunta para mim assim, mas mamãe, mas por que tal coisa? E você como adulto, você sabe por que é que não pode. Você tenta explicar o que ainda a cabeça da criança não entende e ela fica te olhando assim, dizendo, mas minha filha, isso ainda não, isso não dá ainda, você não tem condição. E Ananias e Safira tinham participado do melhor momento de todos, inclusive recebido as bênçãos da divisão de tudo que possuíam os outros. E eles tinham feito um voto como os outros tinham feito voto. Vou doar tudo que eu possuo, vou entregar tudo que eu possuo. Mas com o passar dos dias, eles mudaram de ideia. Já te aconteceu de você fazer um voto e com o passar dos dias dizer não vale tanto a pena? Não vou continuar com isso. Eu estou achando que eu fui precipitado em fazer esse voto. Sinto muito. Fez o voto, acabou. É assim nos negócios humanos? Sim ou não? Quando você faz um negócio humano e você deu a sua palavra, se você volta atrás, existe multa, você fica mal visto. Sim ou não? Não pode voltar atrás. Aqui, inclusive, no texto é dito, se nos negócios humanos voltar atrás depois que você deu a sua palavra é um erro tão grande, o que dirá diante de Deus? Não é isso que diz o texto? Pois é assim. Fez um voto, eles tinham feito um voto que então entregariam tudo. Mas, de repente, eles venderam as suas propriedades, as coisas que possuíam, e combinaram entre si, marido e mulher, de que não entregariam tudo. Que guardariam um pouco caso faltasse. Eu imagino que eles devem ter tido, inclusive, uma razão específica para agir dessa forma. Se faltar, a gente tem esse aqui. Eu imagino, nossa mente nos engana tanto, né? Quando a gente quer errar, a gente fica encontrando um motivo plausível e bom para fazer o erro. Não, eu vou fazer porque vou fazer tal coisa, eu vou mudar de ideia porque tal coisa. Nossa mente nos engana. E lá estava Ananias e Safira guardando uma parte do preço da herdade que possuíam. Na hora de entregar, vejam que interessante, isso que me chamou a atenção. Na hora de ir lá levar diante dos discípulos, né? Ele chega e trouxe. Nossa, que coisa terrível. E o apóstolo fez uma pergunta para ele. Eu, quando ouço isso que aconteceu, eu fico pensando como deve ter sido duro para Ananias ouvir isso daqui. Chegou e falou com clareza, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Eu estou lendo o parágrafo que começa, mas Deus aborrece a hipocrisia e a falsidade. Acharam esse? Tá, agora veja. No meio do parágrafo tem, quando Ananias chegou com sua oferta, Pedro disse, Ananias,
Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a quem? Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que falamos. Quando falamos, estamos dando diante do universo uma promessa. E vocês viram que Ananias nem pôde falar nada? Não pôde dizer uma palavra. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. A mulher não estava junto. A única que foi dada a oportunidade de falar foi ela. Porque dali a um tempo, 3 horas depois, lá vem ela. Quando ela vem chegando, foi feita a pergunta para ela: por quanto você vendeu a terra? Não foi isso? Eu fico pensando que se você fosse Pedro e os discípulos, você teria a coragem de fazer a pergunta sobre quanto você vendeu a terra que você está trazendo dinheiro. Você teria a coragem de fazer isso? Não te parece indelicado fazer isso? Você está recebendo uma doação e ainda perguntando: por quanto você vendeu? Não te parece indelicado? Existem algumas coisas que o Espírito de Deus nos pede para fazer que as pessoas não compreendem. Mas foi perguntado a Safira: por quanto? E ela, como já tinha feito a combinação com o marido, comentou o que é que ela tinha tanto. Falou: vocês combinaram. E o que aconteceu com ela? E ainda foi dito, ela ainda teve o momento de saber: teu marido acabou de morrer, olha, ele está aqui caído no... Veja só onde é que ele está enterrado. Olha que coisa horrível. Que miséria. E aqui diz que eles não perderam a vida, somente a vida dessa terra, perderam a vida eterna com essa atitude. Que coisa tremenda, né? Irmãos, por que Deus permitiu que esse tipo de coisa acontecesse? A igreja corria perigo de se unir à igreja gente com esse tipo de comportamento. É um comportamento terrível. Eu não sei se vocês sabem, mas pessoas que... Ontem eu coloquei no grupo Secretariando, nós temos um grupo interno, onde eu coloco algumas coisas diárias para se pensar. E uma delas foi o tipo de comportamento emocional que fere as outras pessoas, né? Alguém tinha me mandado durante o dia, nessa mensagem linda, dizia assim: se você ficar perto de uma pessoa cheia de dinheiro, sua conta não vai ficar maior. Se você ficar perto de uma pessoa muito bonita, você não vai ficar mais bonito, porque ficou perto dela. Mas se você ficar perto de uma pessoa agradável e bondosa, você vai voltar para casa muito mais feliz. Você vai voltar tranquilo, alegre. Por quê? Porque estas coisas pegam, estas coisas passam, estas coisas contagiam. As outras que são consideradas como benefícios não adianta, é só da pessoa. Mas essa outra não. A bondade, a alegria, o otimismo contagia. Que interessante isso, né? E lá estava Ananias e Safira com uma emoção compartilhada, com um preço altíssimo que eles tiveram que pagar por aquilo que eles fizeram sozinhos e combinaram sozinhos. Mas o Senhor Deus pedia que isso não tivesse no meio do povo de Deus, porque esse tipo de problema contagiaria o resto das pessoas, né? Vamos dar uma lidinha aqui numa parte que eu quero muito que vocês entendam. Por favor, o parágrafo começa: não apenas a igreja primitiva. Achem esse texto, por favor. Esse eu preciso ler. Olha só o que o Senhor Deus diz aqui. Não apenas para a igreja primitiva, mas para todas as gerações futuras, este exemplo de como Deus aborrece a cobiça, a fraude, a hipocrisia, foi dado como um sinal de perigo. De onde começou esses pecados todos? Pela cobiça. A cobiça foi o primeiro passo para nascerem os outros pecados. Foi a cobiça que Ananias e Safira tinham acariciado em primeiro lugar. O desejo de reter para si o que haviam prometido ao Senhor levou-os a quê? A fraude e a hipocrisia. Eles esperavam dizer lá: entregamos tudo, mas ainda estava retendo. Esperavam continuar na alegria e no bom conceito das outras pessoas, fazendo aquela parte que já devia ser bastante já, mas guardando e retendo um pouco para si. Que coisa tremenda. Deus tem feito depender a proclamação do Evangelho, do trabalho e dos donativos de seu povo. Irmãos, Deus poderia pagar para o Evangelho ir avante, sim ou não?
E ele tem condição muito, mas ele faz depender a proclamação do evangelho dos donativos de seu povo. E continua, olha só, as ofertas voluntárias e os dízimos constituem o meio da manutenção da obra do Senhor. Dos bens confiados aos homens, Deus reclama uma porção definida, o dízimo. A todos deixa ele liberdade para decidir se desejam ou não dar mais do que isso. Isso é interessante você ver. O dízimo é a parte que a pessoa não pode dizer assim, o meu dízimo eu dou onde eu quiser. O dízimo não é seu, é Deus, é de Deus. Ele já disse onde quer que seja dado. Ele disse que é para entregar na igreja. Ele não disse para você entregar para uma pessoa, ele não disse para você entregar para alguém que está precisando do trabalho missionário, ele não disse para você entregar para alguém que precisa de comida. Esse Deus já disse que era para fazer. Ele disse que o restante você decide onde é que você vai colocar. Não é interessante isso? Às vezes as pessoas têm essa linguagem, essa impressão, esse conceito errado com relação a dízimo. Eles falam, meu dízimo eu decido. Não é seu. Senhor Deus diz, dízimo não te pertence, eu só deixei passar pela tua mão para você aprender liberalidade, para você aprender a ser honesto. Agora continua, olha só. Então, olha, mas quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa importância, aquele que fez o voto não tem mais o direito sobre a porção consagrada. Veja, Deus pediu os 10% que é dele, que está na nossa mão, sim ou não? Devolva. Agora, dos 90%, você fez algum voto? Se você fez um voto dos 90%, alguma parte dele não é mais sua. Você não tem nem o direito de dizer o que vai fazer depois com isso. É sério isso ou não é? É muito sério. É muito sério isso daqui. Eu estou criando um sermão chamado Você Sabe Doar? Sabe por que esse sermão? Uma escola como a nossa, ela não vive de doações. Os missionários do campo vivem de doação. Como é isso? Quando os alunos vêm para a escola, eles não pagam nada aqui dentro. Mas quando alguém não paga, outra pessoa paga, sim ou não? Não existe nada de graça. As pessoas estão aqui porque alguém está pagando a vida delas aqui. Eu não recebo de lugar nenhum. A associação não me dá um salário. Eu não sou empregada, nem eu, nem meu marido da associação. Nós trabalhamos para que os alunos possam, como nossa família, como uma família um pouco maior, possam ter o estudo para ir para o campo. No entanto, quando vão para o campo, amigos como você que está me assistindo, as pessoas que nos amam, elas pagam o salário dos missionários do campo. Como? Mandam o valor que elas decidiram para a associação, para uma conta especial na associação, e a associação paga os missionários. Não passa o dinheiro pela nossa mão. Está entendido essa parte, sim ou não? Para mim é muito mais fácil e eu agradeço muito a associação ter feito isso e aceito esse plano, um plano lindo de que os alunos estão com as suas despesas pagas porque alguém fez essa liberalidade. No entanto, já recebemos valores internos de pessoas que querem ajudar dentro da escola. Só que, infelizmente, algumas pessoas, quando querem ajudar dentro, aqui deste lar, que é a Escola de Profetas, elas acham também que podem participar das decisões. E essa é a parte mais difícil, porque as decisões não são feitas por mim ou por meu marido. As decisões são feitas por Deus. E eu não coloco a minha razão quando Deus colocou a dele. Ele decidiu já como deve ser uma escola neste modelo. Então existem algumas coisas que não se pode mudar, ainda que outra pessoa que tenha muito dinheiro tente fazer com que isso seja um pouco modificado. E por que isso? Porque isso é coisa muito séria. O Senhor Deus decidiu que horas acordaria. Não pense que alguma coisa dentro da Escola de Profetas acontece por nossa própria decisão ou nosso próprio tirocínio. Ele disse que hora deveríamos acordar, o que deveríamos fazer primeiro, o que deveríamos fazer então, o que deveríamos fazer em tal hora, como atender as crianças, de que maneira deveríamos agir assim, em todos os sentidos. E seguimos estas regras. Então fica muito difícil quando alguém, diante de seu próprio tirocínio, por dar algum valor, se julga no poder ou na capacidade de determinar as coisas que, em sua visão, devem ser mudadas. Compreendem a seriedade do que eu estou dizendo? E para mim é uma situação muito constrangedora até, porque não consigo, eu não posso. Eu não tenho direito de mudar alguma coisa que foi o Deus eterno que fez. É uma das razões pelas quais nós não trabalhamos dentro da escola com quem não foi aluno. Nossa escola só recebe como servidores quem foi aluno.
Não se pode trabalhar aqui dentro da escola, ser um trabalhador, um servidor, sem ter passado pela classe de aluno. Por quê? Porque ele vai ler e vai entender, não é alguém que está pedindo, é Deus, então eu não vou combater isso. Porque quem não entende, combate. Quem não entende, fica contra. Diz, eu não vou aceitar isso. Como é que eu vou aceitar esse negócio que eu nunca vivi? Você nunca viveu porque você não tinha lido, não tinha se convertido para aquela mensagem. Então isso é uma coisa muito séria. A palavra de Deus é tão séria que quando ele fala até ele cumpre. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Então se ele mesmo cumpre o que diz, imagine nós, que sério é, nós temos que cumprir o que Deus diz. Então não pode ter acordo. Quando Deus falou, não há acordo humano, nenhum. Nem para a direita, nem para a esquerda, é ali aonde ele disse. E é infelizmente esse tipo de situação que Ananias e Safira não compreenderam. Mesmo tendo recebido e visto tanto poder de Deus, tanta ação de Deus, uns dias antes, uns momentos antes, né, dessa situação. Mas, irmãos, muitos de nós gastamos dinheiro prodigamente em satisfação própria, sem querer oferecer para a igreja. Vamos dar uma lida sobre isso? Por favor, observe o parágrafo quando diz assim, mas o coração dos homens, acharam? Por favor, achem esse parágrafo, diz assim, ó. Na metade diz assim, mas muitos gastam dinheiro prodigamente na satisfação própria. Homens e mulheres consultam o prazer e satisfazem o gosto, ao passo que levam para Deus quase de má vontade uma oferta mesquinha. Esquecem-se de que um dia Deus pedirá estrita conta de como seus bens foram usados e que não aceitará a insignificância que levam à tesouraria, mais do que aceitou a oferta de Ananias e Safira. O que é isso que vocês acabaram de ler? Deus não aceita aquelas miserinhas. Vocês já viram? Olha que coisa interessante. Uma vez eu vi um pastor pregando um negócio, eu fiquei, por que ele está dizendo isso? Aí depois de ler esse negócio aqui, eu entendi. Olha o que o pastor tinha dito. Ele disse assim, sabe quando você pega correndo da bolsa um dinheiro lá e leva na igreja e dá só para não passar vergonha na frente das pessoas? Não dá não, fica para você, vai comer uma pizza no final do dia. Deus não vai aceitar essa oferta não. Eu me assustei. Eu falei, como assim? Ele falou, é isso mesmo. Ele aceita quando você retira e dedica a Ele. E tira tempo. Não apareça diante do Senhor de mão vazia. Quando você faz um voto ao Senhor. Quando você luta. E para isso precisa ter o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Você não faz por uma formalidade. Você faz porque o coração foi mudado. Foi convertido para isso. E o Espírito de Deus vai e diz... Lute pelos seus irmãos, alimente o mundo, alimente a obra de Deus. Diz que Deus não aceitará. Não fui eu que disse, né? Está aqui escrito. Sim ou não? Não aceito. Interessante isso, né? Interessante, isso é muito sério, né? Aí Deus abomina lábios mentirosos, né? Deus considera uma mentira e hipocrisia. Quando então falamos uma coisa... Não só falamos uma coisa e fazemos outra, mas quando prometemos e não cumprimos. Terrível, diante de Deus. Muito terrível. Vamos dar uma lida no último texto que eu gostaria. O Senhor Deus diz que na cidade santa não entrará ninguém que pratique a mentira. E continua dizendo. Quem profere inverdades, achem por favor esse texto. Acharam? Está no parágrafo, começa, do severo castigo infligido àquelas pessoas... Deus quer que aprendamos também quão profunda é sua aversão e desprezo para toda hipocrisia e engano. Acharam isso? Tá, agora no meio deste parágrafo, quase no final, vocês encontram quem profere mentiras, acharam? Quem profere inverdades vende sua alma por baixo preço. Isso aqui me impressionou demais. Suas falsidades podem parecer servir em emergências. Pode parecer assim que faz negócios vantajosos que não poderia conseguir pelo reto proceder. Mas finalmente chega ao ponto em que não pode confiar em ninguém. Por que não pode? Sendo ele mesmo falsificador, não tem confiança na palavra dos outros. Sabe aquela pessoa que vive desconfiando do planeta Terra? Fulano está fazendo isso por causa disso. Ali está não sei o quê. É tão terrível viver com uma pessoa assim. Sim ou não? Como é ruim, gente. Como é terrível. Como é terrível. Nunca acham um motivo bom para a atitude das pessoas. É porque lá na sua vida pessoal, age assim consigo mesmo.
Uma vida de falsidade cria esse tipo de convivência coletiva, né? Uma situação ruim. No caso de Ananias e Safira, o pecado da fraude contra Deus foi rapidamente punido. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da igreja e é cometido por muitos em nosso tempo. Mas embora possa não manifestar-se visivelmente o desagrado de Deus, não é menos desprezível à sua vista agora do que foi no tempo dos apóstolos. A advertência foi dada, Deus tem claramente mostrado sua desaprovação a este pecado, e todos os que se dão à hipocrisia e à cobiça podem estar certos de que estão destruindo a própria vida. Eu imploro ao Senhor que o Senhor Deus retire de nós esse comportamento. Que o Senhor Deus nos ajude na misericórdia e na bênção do Senhor a não ter esse comportamento, a não permanecer dessa forma, e que o Senhor Deus faça uma lavagem em nosso coração agora. Na nossa ação. Primeiro, em qual deles? Entendendo que as pessoas que convivem conosco são da nossa família. Nós precisamos ter esse sentimento, o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este sentimento que tornou tão pronto o coração dos discípulos a doarem-se e a doar o que possuíam. Não só a doar a sua vida, mas doar o que possuíam. E sentir que os irmãos são família. Quem realmente é teu irmão e tua irmã? Responda. O Senhor Jesus já deu essa resposta para nós quando Ele citou sua própria situação. Quem são os meus irmãos? Os que seguem a vontade do meu Deus. E então, entre nós não deveria haver uma só pessoa com necessidade. Existem religiões erradas que fazem isso. Entre eles não falta nada. Sim ou não? Entre eles lutam pelos seus. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Se fôssemos convertidos. Para isso precisamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós, que lave a nossa boca e o nosso coração. Para que sentimentos ruins assim, que levaram à morte de Ananias e Safira, não firam a igreja e destrua essa possibilidade de um amor e de uma vida coletiva à altura do que Deus pediu. Vamos ajoelhar e agradecer ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, nós queremos te pedir perdão por atitudes assim. Muitas vezes nós já chegamos a agir desta forma, é verdade, Senhor? E nós não queremos continuar desta forma. Queremos te pedir a tua bênção, o teu poder sobre a nossa vida, tua ação pessoal sobre o nosso coração e que teu poder, Senhor Deus, ao entrar em nossa história, nossa vida, nosso coração, possamos levar para as outras pessoas essa frescura, essa alegria, essa coisa bondosa e leve que é permanecer ao teu lado, vivendo com as outras pessoas como família de verdade. Te peço, Senhor, que tenhamos o mesmo Espírito que está sobre os anjos, que estão a serviço dos que vão herdar a vida eterna. Ajuda-nos a pensar dessa forma com relação aos nossos irmãos. Abençoa essa pessoa que está em casa, Senhor, enche-a do teu poder, fortalece-a, às crianças, aos adultos, às pessoas que estão passando por alguma dificuldade e que hoje possam seguir a agenda de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia. Um abraço. Até amanhã.